Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente fala da TV, fala do rádio, da internet, da mídia esportiva. E o assunto de hoje será o aniversário do programa Show do Esporte da Rede Bandeirantes de televisão. Claro, só vou pedir para você deixar o seu like se gostar do vídeo e aproveitar fazer a inscrição. Você que não fez ainda a inscrição no canal do Fábio Fidelix, é de graça. Inscrever-se, clica aí. Bom, galera, é o seguinte, no dia 4 de dezembro de 1983, foi ao ar pela primeira vez o Show do Esporte na Rede Bandeirantes de televisão, na Band. Na época era chamada de Rede Bandeirantes de televisão, né? Hoje facilitou, é Band. Mas, enfim, um programa que revolucionou o jornalismo esportivo no Brasil. Começou, claro, né? Foi uma ideia, esse programa foi projetado, idealizado pelo narrador esportivo Luciano do Vale, que não está mais entre nós, né? Um dos principais narradores esportivos da história da televisão brasileira, na minha opinião, o melhor de todos na TV, em todos os tempos, né? O Luciano do Vale, para outros o Galvão, o Silvio Luiz ou algum outro, mas aí cada um tem sua opinião, cada um tem, é questão de geração também. E o Show do Esporte começou como? O Luciano era o principal narrador esportivo da Rede Globo até 1982. Após a Copa da Espanha, ele resolveu deixar a Globo. Por quê? Ele gostaria, né, o desejo do Luciano do Vale, o projeto dele era implantar o Show do Esporte dentro da Rede Globo. Só que a emissora carioca não aceitou, né? Achou que, não cabe o voleibol, basquete, não vai dar audiência. A Rede Globo sempre trabalhou com a macro audiência, sempre a prioridade na Rede Globo foram as novelas, né? A prioridade eram as novelas, os programas de humor, o jornalismo e não o esporte, né? Não as transmissões dos eventos esportivos. Tanto é que naquela época tinha muito pouca coisa, né? Só Copa do Mundo, né, que movimentava mais. Mas não tinha transmissão de vôlei, de basquete, era muito difícil, era coisa rara na televisão brasileira. E o Luciano tinha esse projeto, tinha lá uma empresa, né, com seu sócio, e a ideia dele era promover essas outras modalidades esportivas, não conseguiu na Globo, e aí foi para a Rede Record, ficou lá em 83, né, já em 82, no finalzinho, depois 83, e o Show do Esporte começava na Bandeirantes, né? O Luciano conseguiu, né, realizar esse projeto na Bandeirantes. Ele só estreou como narrador em 1984, mas já no final de 83 começava o Show do Esporte com Juarez Soares, né, que foi seu grande amigo dentro da Rede Globo. Então ele levou o Juarez, levou o Roberto Cabrini, Gilson Ribeiro, que era repórter da Rede Globo, da Atena, todo esse pessoal veio para o Show do Esporte, que foi um programa fantástico, porque naquela época você não tinha cabo, não tinha TV por assinatura, nem pensar que você ia ter ESPN, ia ter Sport TV, nada disso. Você não tinha internet naquela época também. Então, era só a TV aberta e o rádio. Essas eram as opções, né, para as pessoas. Então, era um programa fantástico que começava de manhã, domingo de manhã, e até o domingo à noite, né? Começava ali 10 da manhã, ia até 10 da noite, com prêmios, né, para os telespectadores. Eu me lembro daquela central, né? Várias garotas ficavam ali atendendo o telefone naquela época. Tinha sorteio de prêmios o dia todo, né, para os telespectadores, e eventos esportivos. Então, dali surgiu o Rui Chapéu, né? O Luciano apostou na sinuca. Paulo e Hortência, né, os desafios de basquete. Quer dizer, se Paulo e Hortência ficaram conhecidas, foi graças ao Show do Esporte. O Rui Chapéu, o Maguila, ele trouxe a NFL, ele trouxe a NBA, né? Além do vôlei, além da natação, da esgrima, do atletismo, né? Todas as modalidades esportivas, né? O Maguila ficou super conhecido e dava muita audiência, né? O Maguila ganhava da Globo. As lutas do Maguila venciam a Rede Globo. Então foi um negócio realmente fantástico. Eu me lembro da Elis Marina. A Elis Marina foi ali uma das primeiras, se não a primeira apresentadora, né? Ela, depois Elia Júnior também, marcou época. Nada a ver com esse Show do Esporte de hoje, porque tinha eventos. A Band naquela época tinha os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América, transmitia Olimpíada, transmitia Copa do Mundo, tudo estava na tela da Band, inclusive vários eventos exclusivos da Band. Eventos que a Globo não queria transmitir. Depois, né, a Globo viu que dava audiência, né, o vôlei dava audiência,
E aí começou a mostrar, né? A Globo é sempre assim, ela espera, depois ela vê que o negócio dá certo, opa, agora vamos pegar. Tanto é que depois ela começou a comprar os direitos de transmissão, por isso que o Show do Esporte acabou, né? O verdadeiro Show do Esporte, ele durou ali de 83, final de 83 para 84, e foi até ali 95, no máximo ali até 98, depois a coisa ficou diferente com a chegada das TVs por assinatura, né? Sport TV, ESPN. Aí realmente ficou difícil, começaram a comprar todos os direitos de transmissão de todas as modalidades, a Band ficou sem eventos e acabou o Show do Esporte, depois voltou numa outra oportunidade, agora está de volta aí, mas não tem nada a ver, né? A Band não tem mais os eventos, então de Show do Esporte só tem o nome. Mas são 40 anos, eu acompanhei praticamente todo o Show do Esporte, né? A parte boa do Show do Esporte, que foi ali nos anos 80 e 90, principalmente na década de 80, repito, com eventos esportivos que as pessoas não acompanhavam na TV. Eu me lembro do vôlei, o vôlei na escola, quem estudou nos anos 70 e 80, lembra. O vôlei era um esporte que as meninas praticavam na hora do recreio, os homens, né, os meninos jogavam, era assim, os meninos jogavam futebol de salão na época, né, não era nem futsal, era futebol de salão, e as meninas jogavam aquele esporte que a gente não sabia nem o que era. Me lembro da escola, essa rede no meio da quadra, as meninas jogando com a mão, né, manda pra lá, o que é isso? A gente nem sabia o que era vôlei. Foi graças ao Luciano do Vale, principalmente ao Show do Esporte, que o vôlei explodiu no Brasil. Começou na Record ali em 83, com aquele desafio, né, que mexeu com o país todo, no Maracanã, aquele Brasil e Rússia, que a Rede Globo boicotou, né, não quis nem falar sobre o assunto, né, não divulgou, como se não existisse, né, a melhor seleção do mundo enfrentando o Brasil na época, a União Soviética, né, a seleção russa, a campeã olímpica, mundial, mas a Globo, como sempre, o Luciano era né, Luciano era nosso, deixou a Rede Globo, foi para Record, agora a gente vai boicotar o evento, até ele fez um desabafo, né, o Luciano, depois do jogo. Isso foi na Record em 83, no dia do meu aniversário, 26 de julho de 83. E aí tudo isso ele levou para Bandeirantes depois, né? Bandeirantes deu a chave do esporte, né? Faça o que você quiser aqui, ele fez. E foi um sucesso incrível, além de ter gerado emprego, né, para narradores, para repórteres, para comentaristas, como eu já citei, né, Roberto Cabrini era repórter esportivo do Luciano, na Bandeirantes, Gilson Ribeiro, depois da Atena, tanta gente, né? Tanta gente, apresentadores, né? Depois da Elis Marina, Elia Júnior, veio Simone Mello, depois ali já no final do Show do Esporte, da fase boa, Cléo Brandão, tal, foi uma das últimas apresentadoras. E para repórter, meu amigo, quantos repórteres, né? Olivério Júnior, Otávio Muniz, Eli Coimbra depois veio Silvio Luiz, né? Grande Silvio Luiz para a equipe do Luciano também, J. Júnior, era um grande narrador na Bandeirantes, Marco Antônio. Então, olha, começou ali a narração feminina também, com a esposa do Luciano do Vale, começou no Show do Esporte, né? Não é agora que as mulheres... Agora, as mulheres começaram a narrar agora, não. A Luciana Mariano foi a primeira, né? Ali com o Luciano do Vale, pelo menos que eu tenho lembrança, né? Dentro do Show do Esporte. Então, essas modalidades esportivas todas explodiram, né? Na Rede Bandeirantes, com muita audiência, e realmente foi um sucesso. Pelo menos ali, os primeiros 10, 15 anos, foi um grande sucesso, uma coisa que revolucionou o jornalismo esportivo da Rede Bandeirantes e o programa do Brasil, né, na Rede Bandeirantes, e está completando, então, 40 anos, dia 4 de dezembro, já completou, né, 4 de dezembro de 1983, já 40 anos, que coisa, né? O tempo passa, e eu acompanhei ali, e adorava, ficava o domingo todo acompanhando, desde a sinuca, o campeonato italiano e todos os eventos esportivos. Depois, aí, ainda teve a faixa nobre do esporte, de segunda a sexta, às 8 da noite, sempre com a modalidade esportiva, não só com o futebol, né, com todos os esportes, vôlei, basquete. Quem não se lembra também do Sertãozinho, né, o Sertãozinho, o time de Sertãozinho do hóquei, né, ninguém falava de hóquei também. Sertãozinho ficou famosa no Brasil inteiro, ali, região de Ribeirão Preto, graças ao hóquei, né, que foi apresentado também lá no Show do Esporte. Então, realmente foram momentos fantásticos, sensacionais, inesquecíveis. A seleção de Masters também, né? Aquela Copa Pelé, né? Com ex-jogadores do Brasil e da Itália, da Argentina. Foi um negócio fantástico, realmente, o que aconteceu naquela época. E, realmente, quem acompanhou não esquece, né? Os mais novos nem sabem, né, que isso aconteceu. Acham que, né, essas modalidades aí, esses esportes começaram com ESPN, começaram com Sport TV. Não, isso começou lá na década de 80, na Bandeirantes, no Show do Esporte. Um grande abraço, é o que eu queria falar aqui então, 40 anos de Show do Esporte,
minha simples homenagem aqui, uma pessoa, né, que acompanhou isso desde o início até o final do projeto, que hoje, né, continua aí o nome, mas não tem mais nada a ver com aquele, né, incrível programa lá dos anos 80. Grande abraço, até o próximo vídeo. Já sabe, né? Gostou? Deixa seu like, manda sua opinião aí, se você gostava do programa naquela época, o que você acha hoje do Show do Esporte. E claro, né, faz a inscrição de graça e inscrever-se no canal.